Noções de ontem, hoje e amanhã servem para situar o homem no tempo. Tempo esse que está sujeito aos movimentos da Terra em torno de si mesma e em torno do Sol. São conceitos construídos que não existem fora da mente humana. Com a morte, os homens perdem a consciência e toda a conexão com o mundo físico, e o tempo para o finado deixa de existir. O fator da consciência é a memória, e esta é descrita como a base da experiência e do aprendizado. A memória desempenha um papel fundamental na formação da identidade do ser humano, na compreensão do mundo e na capacidade de dar sentido à existência. No entanto, diante de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, o acesso à memória se torna dificultoso, pois ocorre a perda da força e da eficiência das conexões entre os neurônios pela deterioração das sinapses. Todavia, a perda de memória da pessoa com demência pode ser parcialmente compensada por memórias compartilhadas em uma rede de apoio, como família, amigos e médicos. No dia chamado hoje, a memória registra os atos e fatos do homem e encontra-se no encéfalo, e não pode ser alterada. Logo, aquela bobagem de túnel do tempo, máquina do tempo, é apenas ficção. O dia chamado hoje. Versículo-chave, Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O tempo só existe no mundo físico e é assim que os homens se orientam para a própria sobrevivência no planeta. Os animais não têm consciência do tempo, mas compreendem por instinto quando devem hibernar, migrar, reproduzir, etc. Os seres espirituais não pertencem ao mundo físico, portanto, não estão sujeitos ao tempo. A ideia de ontem, hoje e amanhã, assim como das coordenadas geográficas, serve para que o homem se localize no tempo e no espaço. Morrendo o homem, perde a consciência e não tem mais parte alguma entre os viventes. É importante reforçar que o passado nada mais é do que memórias formadas pela nossa própria experiência, somada a fatos implantados, que podem ser verídicos ou não. Graças às memórias compartilhadas, o homem não perde totalmente a sua identidade com o passar do tempo. Por exemplo, uma pessoa com a doença de Alzheimer perde o acesso às suas memórias por degeneração de sinapses e neurônios. Pelo fato de o homem ser social por natureza e aprender pela interação com outras pessoas, redes sistêmicas são formadas, de maneira que as memórias podem ser compartilhadas, ou seja, as memórias desse enfermo podem ser acessadas pelas memórias dos indivíduos ao seu redor, família, médicos, amigos, além de prontuários clínicos, vídeos caseiros e redes sociais, os quais podem ajudar a traçar e reconstruir a história de vida dele. A pessoa com esse tipo de demência lembra de memórias antigas, mas o acesso às memórias recentes fica prejudicado, porque a doença de Alzheimer atinge primeiro o hipocampo, área do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Curiosidades. A indústria cinematográfica tem investido em obras de ficção que exploram a temática do tempo. Filmes como De Volta para o Futuro, O Guardião do Tempo, Superman, Em Algum Lugar do Passado, dentre outros, mostram o passado e o futuro como instâncias reais que podem ser acessadas e mesmo modificadas.
É apenas e simplesmente ficção. Infelizmente, essas indústrias de entretenimento têm o poder de formar opinião e mudar comportamentos. Manipulam a verdade e, por consequência, as pessoas, cobaias indefesas que consomem seus produtos. Não esqueçamos que nós homens somos seres comportamentais, conforme já exposto em outro vídeo. Esteja certo, só é possível retornar ao passado acessando nossas memórias, álbuns de fotografias, vídeos caseiros, porém não se pode alterá-lo, não se pode alterar o passado, justamente por serem memórias. Portanto, a máquina do tempo é ficção e sempre será. O passado e o futuro não existem como instâncias que podem ser acessadas e modificadas. Apenas o futuro pode ser delineado mediante as ações consistentes no dia chamado hoje. Assim, as obras cinematográficas citadas, dentre outras, continuarão sendo uma ficção absurda, fantástica e voltada à fantasia. Didaticamente falando, as memórias podem ser públicas, compartilhadas, privadas e implantadas. São armazenadas no encéfalo graças a uma rede formada por trilhões de sinapses. As memórias públicas são de conhecimento geral das pessoas, podem ser inventadas ou maquiadas para agradar outrem. As memórias compartilhadas estão contidas apenas no círculo íntimo e também são frutos da interação social com outros indivíduos que convivem conosco e são testemunhas do nosso proceder. As memórias privadas pertencem apenas à pessoa em particular. As memórias implantadas não são vivenciadas pelo indivíduo, provém do ensino, da cultura, da conveniência política ou de alguma figura de autoridade. A verdade nua e crua. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Esse é um provérbio registrado na Bíblia Sagrada, datado provavelmente nos primeiros anos de reinado do rei Salomão, muito antes de surgirem teorias sobre a aprendizagem, a personalidade e do homem social. Tal provérbio revela que o homem é um ser social e aprende uns com os outros, quer seja pela imitação, observação, quer seja pelo exemplo ou treinamento formal. A interação social é determinante, não apenas para a satisfação das necessidades básicas, alimentação, segurança, mas também para o desenvolvimento cognitivo e emocional saudável. Além do mais, é a base para o desenvolvimento da empatia e da cooperação, que são essenciais para a coesão social e a sobrevivência da espécie. Essa necessidade de convívio social é crucial para a aquisição da linguagem, dos costumes e para a própria formação do indivíduo e da cultura. Uma pessoa que vive sozinha e isolada, que é incapaz de socializar, não tem história própria. No máximo, haverá memórias compartilhadas pelos seus cuidadores. Para finalizar, afirmo que a ação do verbo no dia chamado hoje se relaciona diretamente com o lobo frontal e o lobo temporal. O verbo do futuro se relaciona ao núcleo accumbens e o verbo do passado ou da memória se relaciona ao hipocampo no lobo temporal. E construtos como a atenção, a intenção, a emoção e o instinto devem ser considerados. A falta de atenção pode produzir a negligência, a imperícia e a culpa. A intenção gera o dolo. A emoção pode distorcer um fato e acarretar a parcialidade. O instinto desperta a sobrevivência ou a pulsão de morte. Tais construtos se retroalimentam, ou seja, têm participação de certa memória e, ao mesmo tempo, a ação torna-se memória e repercute no futuro. Recordar, ou seja, trazer à consciência fatos de eventos passados
e armazenados na memória pode causar depressão. Projetar, ou melhor, fazer planos ou estabelecer metas irreais para o futuro pode causar ansiedade. Por isso, para ter uma vida saudável, meus amigos, vivam com toda diligência o dia chamado hoje, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lancemos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Teste seus conhecimentos. Em que tempo verbal a ação se inicia no passado, porém se encerra no momento posterior? Comente e deixe sua opinião. Compartilhe seu ponto de vista. A paz do Senhor. Amém.